Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Perguntas e Respostas aqui no canal e para variar, né? Vocês sempre mandando diversas, centenas de perguntas pra gente, muito legal, importantíssimo mesmo. E claro que comigo para me ajudar a responder, né? Que eu não consigo responder tudo, quem me ajuda a responder aqui, grande Chutor Sarvas. Sarvas, como que você tá? Fala, Felipão, tudo certo? E chegou pergunta pra caramba, rapaz. A gente vai precisar aí carrinho de mão de tanta carta que chegou na nossa caixa postal. Total. E olha, tem pergunta aqui que a gente respondeu no outro vídeo, né? Para variar, a gente sempre traz ali um plus ali. Vale a pena ver o vídeo que já saiu sobre conversa sobre basquete. E antes da gente começar aqui respondendo perguntas de vocês, cara, se vocês já interagem tanto com a gente, então eu peço que siga, compartilhe, faça novas perguntas aqui também no YouTube para a gente poder responder vocês. Mas vamos lá, Sarvas, a gente não pode parar aqui porque tem muita pergunta. Ó, o Bruno Olegário trouxe para a gente o seguinte: como definir o retorno do Didi? Regresso? Olha, a gente até. Esse foi um dos temas que a gente falou no vídeo passado. Na minha opinião, assim, não tinha muita opção, sendo muito honesto. Eu acho que Didi teve sondagens de equipes australianas, mas a maioria das equipes já estavam com os estrangeiros fechados e quem não estava não tinha condição financeira de arcar com o custo do Didi. Não teve outras propostas, teve sondagens e algumas pesquisas no cenário nacional, e quem chegou firme mesmo foi o Franca. E claro, faz todo sentido. Teve até um papo antes ali, de talvez ir para o Flamengo, porque o Didi é rubro-negro, esse tipo de coisa, mas na real, Franca chegou firme, foi Franca que contratou, e acho que vir para o Brasil, que venha para um time que vai brigar por título. E nada melhor do que uma equipe que revelou o Didi para o mundo, vamos dizer assim, que é o César Franca. Agora, acho que tem dois pontos importantes. Tem um alvo nas costas do Elin, porque é uma contração de peso. Obviamente, o investimento continua alto em Franca, mesmo com o apoio da Netshoes, que é tudo Magazine Luiza, né, no final da história. Vai ter uma cobrança no Elin de títulos, no plural, e até com o investimento feito e com as contratações feitas, é natural que tenha essa cobrança. E então vamos ver também como ele vai encaixar o Didi no time. É difícil pensar o Didi ser reserva nessa equipe, pelo peso e pelo custo também, imagino eu. Mas o Elinho vai ter ali, é a dor de cabeça boa para o técnico, né? Ele vai ter que pensar ali como encaixar o Didi em quadra. Tem um outro ponto, que é do próprio Didi. Eu acho que o Didi vai ter menos impacto que o Bruno Caboclo teve. E aí eu vou, de novo, abrir aqui um parênteses. Bruno Caboclo teve um impacto muito grande no São Paulo, por ser o São Paulo. É uma equipe que precisava de um jogador como o Bruno Caboclo ali para poder ajudar também o próprio Marquinhos e ajudar a evoluir a equipe como um todo. Então, o Caboclo tinha um peso muito grande naquele São Paulo. E pela posição do Caboclo também, isso ajuda. E acho que o Didi vai ter menos impacto até pelo time do Franca, que é praticamente uma seleção, né? Se você olhar só os nomes, Lucas Dias, Lucas Mariano, Jorginho, seleção brasileira. Você tem o Márcio, que já foi convocado também. Você tem o Scala, que é um baita jogador. Você tem o Jonathan Luz, que também diversas vezes seleção brasileira. David Jackson, os jogadores, para mim, na minha opinião pessoal, é o jogador que eu mais gosto de ver jogar, o David Jackson. Então, assim, o impacto vai ser menor, é natural. Agora, eu acho que tem uma cobrança velada, na minha opinião, é que vai se esperar que o Didi renda muito bem aqui, por ser um jogador a nível internacional. Não acho que é correto afirmar que não é um jogador a nível NBA, né? Não é titular ou banco de reserva de um time da NBA, mas de nível internacional sim, então vai se esperar dele muito mais. Vou falar uma coisa polêmica que eu falei no outro vídeo e vou trazer para cá. Jogadores como Bruno Caboclo, Didi e tal, que vem ali de NBA, que se espera-se muito, é natural que a torcida e boa parte de quem cobre também, a gente bata a palma que nem circo, bata a palma pra maluco, comemorando qualquer 20 pontos que eles façam. Eu, Felipe Souza, já adianto para vocês que eu não vou ser esse cara. Então, assim, eu não vou bater palma para qualquer 20 pontos que o Didi fizer, porque eu acho que é uma certa obrigação.
assim como eu achava que era uma certa obrigação do Caboclo render no Brasil. Então, eu vejo que acho que, assim, não era o mundo ideal. Eu gostaria de ver o Didi num time internacional, mas entendendo o contexto geral, ok, de boa. E para você, Sarvas, como é que você vê essa volta do Didi no Brasil? Cara, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses determinismos, assim. Não é como se o Didi estivesse jogando brilhante, não digo brilhantemente, mas muitos minutos, tivesse um baita espaço fora daqui. É exatamente o que você falou. Não tinha muita opção, não tinha muito espaço. O mercado do Didi ainda é muito pequeno, por essa dificuldade de saber onde encaixar ele. Ele é um jogador novo e ainda um pouco difícil de você achar uma função específica para ele. Aqui no Brasil, ele fez bem para o Franca porque ele não vai precisar ser uma estrela, que é algo que eu acho que ele nem é e nem é a pretensão dele. Ele vai ser um jogador com função. E aí talvez isso daí ajude ele a desenvolver o jogo dele aqui de uma forma que em outros lugares ele não conseguiria. O primeiro ano da Austrália dele foi bem diferente do segundo ano da Austrália dele, se você pegar os jogos. Então, acho que ele ainda está se encontrando. Ele é um bom jogador, só que ele ainda precisa encontrar qual a função que ele vai poder desempenhar, sabe? Total. E nessa resposta aqui eu já aproveito para responder o Hugo Felicidade, né, que ele pergunta se Didi está voltando por falta de propostas ou por escolha própria. Já respondi. O Patrick Yuri no Twitter, né, perguntou: essa volta de Didi foi uma boa escolha para ele? Qual brasileiro estaria mais perto da NBA pela primeira vez? Já respondi a parte do Didi, e o brasileiro que mais perto hoje é o Gui Santos, né? Gui Santos hoje está no Santa Cruz Warriors, foi anunciado no dia que a gente está gravando, na quinta-feira, foi anunciado que ele fechou o Santa Cruz Warriors. Vai cair aí não, Sabas, cai aí não. Tá tudo sob controle, a cadeira é que ela é malandra. Sim. Vai para Santa Cruz Warriors, e o Warriors também dispensou 2 atletas two-way, né? Então, assim, abre uma oportunidade para o Gui Santos ir. E é importante ele continuar na G-League, né? Vale ressaltar que quando o Didi foi para a NBA, no primeiro ano ele foi para a Austrália. Então é legal o Gui Santos estar ali na G-League, com o staff do Golden State vendo. Então a chance dele jogar no Golden State é grande, vamos dizer assim. Vamos lá. O Euroleague Moleque pergunta: Franca é o favoritaço ao NBB e a BCL Américas? E aí eu complemento, né? Também tem uma pergunta aqui do Léo Angonese, também no Twitter, que ele fala: como Franca pode trabalhar para esse pseudo-favoritismo não atrapalhar em quadra? Curto muito o trabalho de vocês. Então já mando aqui um abraço pro Léo. Euroleague Moleque, Franca favorito para tudo nessa temporada. Eu acho que está claro pelo investimento, pelo time montado, pelo que está jogando. Franca favorito para NBB, para BCL Américas, para jogo de xadrez, qualquer coisa que tiver Franca hoje está sendo favorito. E agora, Léo, cara, como o Franca pode trabalhar esse favoritismo, nesse pseudo-favoritismo? Aí, amigo, é um trabalho de bastidor, literalmente. É um trabalho ali que o Pablo, que o Elinho vão ter ali nos bastidores para poder conter essa alegria. Não sei se conter essa alegria, né? Mas conter esse favoritismo. Muitas pessoas falam que o São Paulo tirou uma vitória no Campeonato Paulista justamente porque Franca entrou ali talvez com salto alto. Mas assim, é evidente que Franca é favorito para qualquer campeonato nessa temporada. Agora, o Franca também tem uma equipe que é uma equipe jovem / experiente para essa temporada. Então, assim, você tem jogadores rodados ali naquela equipe que faz com que o time talvez não sinta tanta pressão ou essa pressão de ser o favorito para ganhar as coisas, né, Sala? Exatamente. Cara, o time do Franca, ele é aquele time que pegou todo mundo no ápice, sabe? Tá todo mundo no ápice da carreira, equilíbrio de parte física com experiência. Você vê o Lucão tá mais forte que na temporada passada, ele emagreceu mais, ele tá mais forte.
Então você vê que os caras estão focados. Vai ser difícil tirar tanto o favoritismo quanto na quadra as condições de Franca. Assim, os outros times, eu coloco aí principalmente o Flamengo, que vai ser o principal contender aí do Franca. Mesmo com os argentinos serem muito bons jogadores, vai ser uma temporada que eles vão ter que dar alguns jeitos para ganhar de Franca. E o time do Franca tem que tomar cuidado com esse excesso de favoritismo, né? São 4 jogadores de seleção brasileira, um dos melhores estrangeiros que já jogaram aqui, que é o David Jackson, o Scala, que é um baita jogador, e aí você tem muita gente ali para gerir. A parte boa é que você consegue fazer uma rotação muito maior sem perder qualidade ali. Então, acho que o Elinho aí vai ser o cara que mais vai ter trabalho nesse sentido essa temporada aí. Não, total. Vamos lá, continuando, no Twitter ainda. Douglas Menezes Ferreira perguntou o seguinte, o desempenho, ele quer saber do desempenho dos brasileiros na Eurocup. Iago jogou bem, ali tem tudo, foi pro time para tentar ser titular, né, da posição, briga ali com o americano, que o Savas pode até trazer o adjetivo que ele trouxe até no vídeo anterior, mas acho que o grande destaque fica para o Léo Mendel. Léo Mendel fez uma baita estreia para a sua equipe romena ali, se destacando bastante, jogando mais de 30 minutos, fez 19 pontos no jogo, pegou 7 rebotes, 2 assistências, 2 jogos de bola, uma eficiência, a maior eficiência do jogo ali, foi o cestinha da partida. Então, assim, para mim, importante. A gente teve também a volta do Vitor Benite em quadra, jogando ali 11 minutos, fez 6 pontos, mas foi o primeiro jogo dele depois da lesão que ele teve. Os brasileiros indo bem, né, Savas? Nesse começo, acho que Léo Mendel é o melhor até o momento. Cara, os brasileiros começaram... E é até engraçado, a gente falou no outro vídeo, né? Como o Léo e o Iago não sentiram o primeiro jogo. Primeiro jogo de Eurocup, os dois jogaram bem. O Iago, foi o que eu falei, ele sempre foi muito doido aqui. E entendo que doido não quer dizer que o cara faz más decisões, só que ele acelera muito, de acelerar muito o jogo, jogar numa intensidade muito alta. E isso vai te fazer ter mais erros, consequentemente. Só que no time que ele tá, tem um outro americano que é mais doido que ele. Então ele tem que acabar dando aquela freada para um não atropelar o outro, eles se embananarem com a bola. O que para ele é excelente. O que para ele é excelente é ele estar em outro papel, em outra região da quadra, em outra mentalidade. Acho que essa é a palavra. Em outra mentalidade que ele vai ter que ter, que ele vai ter que dosar melhor pro time inteiro quando ele acelera, quando ele diminui. Porque senão ele, o americano, eles vão bater cabeça ali todo o jogo. E o Léo, cara, ele fazendo a função que ele foi contratado, ele bateu no peito e falou, não, eu vou ser o astro desse time, tirei a vaga de um americano, e ele nem tira, né, porque ele é naturalizado italiano, mas de qualquer maneira ele tem ali o papel de estrela do time e começou bem, 19 pontos, 7 rebotes, 2 assistências, então isso também é muito bom. Boa, vamos lá. Dando continuidade, porque aqui não dá para parar, de jeito nenhum. O Bruno Ferreira pergunta, chega mais jogadores em Rio Claro? Bruno, não tem informação específica que vai chegar algum atleta ali, qual posição vai chegar. Mas o que se sabe o Rio Claro está monitorando o mercado, está olhando, está observando, entendendo ali qual movimento que pode fazer, né? A gente tem que entender, obviamente, a questão financeira do clube, né? Isso atrapalha, obviamente, nas contratações, mas até o momento é mais uma observação e pensando naquela famosa oportunidade de mercado. Vai que alguém aparece ali, um custo baixo, talvez seja interessante para o Rio Claro contratar. Vamos lá. O grande Murilo Pimentel. O que vocês esperam da temporada do Carcalion? Qual a expectativa em cima do Fortaleza Basquete Cearense para essa temporada?
Sarvas, você que recentemente gravou um podcast lá com o pessoal do Racha dos Filhos, já por sinal, já mando um abraço aqui pro grande Fábio, pro Andrezão. Eu vou esquecer alguém. De fato, esqueci alguém. Então, Sarva, você me lembra aí, porque senão vai ficar vergonhoso. Mas um grande salve para o Racha dos Filhos. Cara, agora eu tô indignado. Mas vai lá, pode continuar do seu lado aqui, eu vou procurar o nome. Faltou o Gastão. Eu já sabia o nome, eu tava deixando ver se você lembrava. Faltou o Gastão. Não, mas um abraço pros caras aí, a gente gravou ontem, já tá no ar, para quem quiser ouvir aí, a gente falou sobre todos os times do NBB. Cara, é um elenco extremamente enxuto por enquanto. O que esperar do Fortaleza? Que os atletas vão correr muito, porque é um elenco bem enxuto, não tem muito espaço. Felipe Mota voltou para lá. A gente não sabe como vai ser o investimento total, se vai aparecer aí mais uma meia dúzia de americano do nada, porque às vezes isso acontece lá no Fortaleza. Mas assim, o cenário não é muito animador, principalmente por quão curto é o elenco, e o campeonato já começa agora, né? Então, não espere o melhor e se surpreenda. Acho que essa é a melhor frase possível para o torcedor do Fortaleza. Expectativa baixa, né? A famosa expectativa baixa. Mas não é expectativa baixa, porque se te decepcionar, você tá baixo ali, e se render melhor, você, me surpreendi bem, né? Me surpreendi positivamente. É clássico essa. É clássico. A última do Twitter, hein? Isso a gente nem chegou no Instagram ainda, mas a última do Twitter, que é uma boa, hein? Do Anderson da Silva Pinheiro, grande Anderson, tá sempre acompanhando a gente aqui. Ele diz o seguinte: por que a seleção feminina, mesmo vivendo um processo de renovação e, parênteses, reformulação, fecha parênteses, vivendo com menos orçamento, menos visibilidade do que a seleção masculina, está conseguindo ganhar mais títulos e resultados em nível internacional, liderados pelo grande técnico José Neto? Sava, você quer começar essa ou eu começo? Pode começar. Boa. Olha, primeiro porque ali como a gente falou do Carcalaio, trabalha-se na seleção feminina uma expectativa sempre muito baixa, pela situação geral da seleção feminina. Espera-se que uma seleção feminina que tenha menos visibilidade da mídia como um todo, tá? Como um todo, inclusive esse que cujo falo, poderia estar falando muito mais sobre o basquete feminino, mesmo com várias outras produtoras de conteúdos fantásticos aqui, como a Beta Basket, né, a grande Roberta Rodrigues, NBA das Minas, cara, e tem outros, tá? Eu vou acabar não citando todo mundo, é óbvio, mas as duas que vêm na minha mente agora. A gente já sabe que o basquete feminino tem menos investimento, a gente já sabe que o basquete feminino tem menos apoio, de uma forma geral, o apoio da mídia, apoio dos torcedores. A torcida do basquete feminino é muito menor do que o basquete masculino. A gente sabe que tem menos apoio da própria Confederação Brasileira de Basquete. A gente sabe que o campeonato feminino, o campeonato masculino, que já sofre com uma rodagem de equipes, porque não consegue se manter com uma saúde financeira boa, no basquete feminino é a mesma coisa. Sempre tem ali uma equipe saindo, outra equipe entrando, e ainda assim acho que mantém, o orçamento é muito baixo, a gente sabe tudo isso. O que acaba acontecendo se espera-se pouco da seleção feminina. E só que o que a gente está vendo há anos, é importante trazer isso, há anos, é que está sempre nos surpreendendo. Nos surpreendendo, entre aspas. Surpreendendo quem não acompanha o basquete feminino. Surpreendendo quem não liga ao basquete feminino. Então, agora, quem está acompanhando mais de perto, e como eu disse, eu poderia estar acompanhando muito mais de perto, outras pessoas acompanham mais ainda do que eu, o que eu sempre vi, e que eu sempre relatei até no Esporte do Basquete, no antigo blog do Souza, o trabalho, principalmente depois que o Zé Neto chegou na seleção brasileira, tá? Eu tenho algumas ressalvas ali do Carlos, Nino, como trabalhou por lá e tal, mas
quando o Zé Neto chega na seleção brasileira, ele traz um nível de profissionalismo para a seleção, principalmente, junto com o Diego Falcão, junto com outros especialistas ali, ele traz um nível de profissionalismo importante para a seleção brasileira feminina. A nível técnico e a nível físico. Porque, tecnicamente, e aí eu vou ser muito honesto eu já fui assessor de equipe de basquete feminino, tá? Que jogou a LBF e acompanhei de perto também, assim. Nível técnico brasileiro, de uma certa forma, nos últimos anos, era pobre. Pobre. Era um jogo que se baseava em talvez uma pivô muito forte, dentro do garrafão, alta ali, para poder pontuar. Uma americana que batia muito bem a bola, que tinha bons dribles e tal, mas assim, a nível técnico de jogadas, você não via na LBF. E assim, sendo muito, muito honesto, você ainda vê pouco, tá? Você tem ali o grande Galego, né? Um salve pro Galego ali no Sampaio Basquete, a gente tem o Vera Cruz também fazendo um bom trabalho. A gente tem algumas boas jogadas com alguns times, entendeu? Mas assim, a gente não vê jogos nível técnico de alto nível. A gente não vê. Alto nível, até feminino, tá? A gente não vê nenhum grande jogo nível técnico do começo ao fim. É muito um jogo físico ali, muito jogo, cara, fazendo um arroz e feijão bem feito, e ok, mas nível técnico mesmo, de uma jogada muito bem elaborada, de uma defesa muito bem elaborada, de um grande estudo. E assim, e aí, claro, eu faço alguns pontos aqui importantes, por ter menos investimento, os clubes também têm menos infraestrutura, os clubes também não conseguem contratar grandes profissionais ou profissionais para áreas. Então, assim, você que está vendo o vídeo, quantos times femininos tem scout, por exemplo? Cara, se tiver 2 times com scout, é muito. É muito. Então, assim, o não ter um nível técnico alto passa por isso também, porque você não tem uma infraestrutura alta, você não tem uma equipe robusta para um assistente técnico trabalhar o vídeo, um scout olhar os jovens, a gente não tem campeonatos femininos de base. Tem um campeonato agora da CBB, mas assim, de uma forma geral você não tem grandes campeonatos para que você possa monitorar sempre. Os contratos no feminino, assim como no masculino, também são curtos. Tudo isso influencia, tá? Então, assim, no final, o que eu quero dizer é que se espera-se menos de uma seleção feminina do que se espera-se da seleção masculina. Só que a seleção feminina, ela vai fazendo seu trabalho ali, ó, devagarzinho, quietinho na dela, não precisa de muita mídia e vai trazendo resultados. O problema o que me assusta nisso tudo é que a gente vai conseguindo resultados e ainda assim a visibilidade parece que não aumenta no basquete feminino. Isso para mim é meio que surreal, tá? Para mim, assim, o trabalho dos na natação feminina então, mais, assim, de vitórias, mais importante que o último trabalho dos 2 técnicos brasileiros no masculino, praticamente. Então, é interessante ver, assim, como vai o basquete feminino. Culturalmente, a gente não dá valor. O que eu vejo culturalmente, fala-se muito de boca para fora, faz muito pouco para o basquete feminino. Eu acho que é um ecossistema, de uma forma geral, isso. Assim, precisa se melhorar de uma forma geral. Mas, no final, assim, se eu puder escrever uma frase ali, basquete feminino ensinou a gente a ter baixas expectativas e nos surpreende toda vez com bons resultados. Na minha visão, é isso. Para você, Sarraj. Só para complementar, além disso, isso daí é para ver como você não precisa ter resultados para ter bons trabalhos. Essa parte acho que o basquete feminino ensina bem. É o trabalho que te traz resultados. E assim, o basquete feminino ele é fruto de trabalho, porque não pode falar que foi engenheiro de lugar nenhum, que foi um único talento milagroso que apareceu. A gente tem sim boas jogadoras, Érica e tudo mais, mas é fruto de muito trabalho. E muito trabalho feito da pior forma possível para a pessoa que está trabalhando. Sem estrutura,
sem muito acesso a muitos conteúdos que facilitariam o processo, uma pessoa desempenhando 8 funções, e isso é um problema da cultura do esporte de uma maneira geral, que acha isso lindo. Galera, isso não é lindo, isso não é bom. Um técnico ter 5 categorias, isso é surreal. E aí o cara ainda deve dar aula em outro lugar. Então, assim, foi feito dentro do pior cenário possível e traz resultado. Para ver como bons trabalhos trazem resultado. Porque também tem isso. A gente não tenta falar trabalho, porque só trabalho em excesso não resolve problema. São bons trabalhos. Então, acho que esse é meio que o caminho. E, cara, a exposição é ruim porque eu também não consigo entender. A verdade é essa. Elas têm resultado, título, jogam bem, e a exposição ela simplesmente não acontece por falta de interesse do mercado. Eu não sei, sinceramente, é algo que não dá para entender muito bem. Mas eu acho que é isso. O basquete feminino mostra como bom trabalho. E se tivesse um pouquinho mais de apoio, como poderia ficar muito melhor. E digo mais. Se o basquete masculino tivesse resultados tão bons como o basquete feminino tem, e com um orçamento muito maior do que o feminino, a gente seria mais feliz. É isso que eu posso dizer. Tá? Acho que assim, o investimento é muito grande. Eu sei, assim, quem está ouvindo a gente, eu sei que vai falar que, mas também investimento nos outros. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Tipo, a gente investe tanto no basquete masculino, os resultados não vêm. A gente investe tão pouco no basquete feminino e os resultados aparecem tanto quanto. Então, é incrível. Vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Agora eu vou para as caixinhas de perguntas do Sarvas, tá? O Daniel Jardim perguntou o seguinte: jogadores que disputarão o NBB nunca foram convocados, mas têm potencial para a seleção brasileira. Sarvaz, já começa com você. Cara, que nunca foram convocados e tem potencial. Acho que até o Reinan já foi convocado, não foi? Foi. Honestamente, assim, pensando de bate-pronto, não consigo ver um jogador que nunca foi convocado que tem potencial para jogar. Menos que você naturalize aí o David Jackson, algum outro... Não, brasileiro. Assim, nada contra, né? Porque grande Larry Taylor, grande americano, mais brasileiro que americano. Eu ia falar isso agora, não dá nem para chamar o Larry de americano. Pois é. Mas assim, você não vê nenhum jogador que seja ali... Cara, que nunca foi convocado? É sua caixinha de perguntas, se vira, meu jovem. Se vira. Cara, que nunca foi convocado, eu não consigo lembrar de nenhum. Você tem algum, Felipão? Putz, cara, acho que todo mundo que eu pensei. Seleção brasileira, a Felipe Ruff já foi convocado para a seleção principal? Cara, eu acho que já. Mas se não foi, poderia ser um menino... Eu não pensei nele porque eu achei que ele já foi convocado. Assim, seleção de base, certeza, tá? Eu só não lembro seleção principal. Eu não lembro mesmo, de verdade. Mas, assim, belíssima pergunta essa. Daniel, agora eu duvido, Daniel, você me responder qual jogador, porque é isso, a gente joga agora a bola pro seguidor, né? Agora eu quero ver você. Eu desafio você. Me diz aí. Cite 3 jogadores que não foram convocados que têm perfil para a seleção brasileira. Nem só o Daniel. Deixa nos comentários aí quem tem potencial. Por favor. Porque, cara, agora essa pergunta foi muito boa, inclusive. Muito boa, mandou super bem. Vamos lá, vamos continuar aqui. Essa aqui eu vou pedir para você falar um pouquinho rápido, porque é sobre NBA e tal, mas vale a pena. O Marco fez o seguinte: fala sobre o francesinho, e aí o Sarvas vai poder nos dizer quem é esse francesinho. Destrincha como ele pode ser usado e mudar a NBA de novo. Bom, vamos lá. É sobre o Wembanyama. Caramba, eu quero ver os gringos americanos falar isso aqui no meio da transmissão. Eu não consigo nem falar a posição dele, porque ele é um jogador completamente bizarro francês.
que tem 2,20 metros de altura, corre a quadra tranquilamente, bate bola, chuta de 3 e tem, se não me falha a memória, eu vou até aqui procurar a envergadura dele, mas a envergadura dele é alguma coisa próxima de 2,50, algo assim. Era um negócio completamente surreal. Então, assim, ele é um jogador extremamente móvel, gigantesco, que chuta depois do drible, corta, é atlético, e aí o único porém dele, assim, ainda é a saúde, porque um ser humano de 2,20 metros não deveria se mover tão rápido que nem ele se move. A verdade é essa. O Yao Ming sofreu muito na carreira dele porque não deveria existir um ser humano de 2,30 metros. Esse menino não deveria ter 2,20 metros, correr a quadra como ele corre. Então, cara, ele, assim, seguindo ali a sequência de Stephen Curry, Luka Doncic, ele é o próximo cara que tem potencial para mudar como é o jogo, assim. O Antetokounmpo já faz isso com seus 2,11 metros, mas ele eleva o nível de uma forma por causa do arremesso. Ele é um cara que tem arremesso. Se ele ficar tão forte quanto o Antetokounmpo e não se machucar, cara, ele vai ser um desses jogadores assim que você não tem muito o que fazer. Coloca para marcar e reza, porque é um cara gigantesco e é dessa escola francesa de basquete que vamos ensinar todos os nossos jogadores a jogar basquete, não a desempenhar funções e posições desde cedo. E aí acontece isso, do nada o moleque cresce 40 centímetros e aí você tem um gigante que provavelmente jogava de armador quando tinha 13, 14 anos. Olha, eu vou dar meus 2 centavos aqui, tá? Eu acompanhei muito tempo high school, né? Escrevi para site americano sobre high school, fiz scout sobre high school. E o que high school me ensina, muitas vezes, é não se empolgar nos jovens talentos. Me ensinou diversas vezes, tá? Tipo, o Zion Williamson é mais recente, um pouco mais, mas assim, eu vou citar alguns nomes que vocês podem até procurar. Tinha um jogador chamado Trevon Duval, é um armador que jogava na MJ Academy. Cara, chegou aí pra NBA, mas assim, o que o garoto jogava, o que mostrava, tecnicamente mesmo, no high school e até um pouquinho no college ali, eu achava que, cara, ele pode virar um armador mais inteligente, mais cerebral, bom passe e tal, e tá aí, ninguém sabe onde está. Então, assim, não sei, eu acho fantástico, eu vi os vídeos do francês, acho que, pô, jogador fantástico, mas eu não sei, eu ainda quero esperar para ver o que acontece. E tem um outro fator, né? Eu tenho muitos problemas com jogadores que o principal ponto é a saúde, desde Greg Oden. Quando o jogador, o principal problema dele é a saúde dele, tenha medo. Mas vamos ficar de olho, vamos torcer para que vingue, que, né, jogue super bem, mas ainda assim eu fico esperto. Vamos lá, continuando aqui, ó, o Fer 2581 mandou lá pro Sarro o seguinte: Curitiba pode disputar um NBB? Campo Mourão pode voltar ao NBB? Essa é a resposta talvez mais simples de todas. Poder pode. Todo mundo pode. Pode. Curitiba teve até um papo de jogar o NBB até, né? Chegou a sondar ali como poder, mas assim, Curitiba principalmente é um projeto que eu vejo que ainda está engateando, e quando eu falo engateando não é um negativo não, tá? É muito mais no sentido de fazer basquete no Brasil não é fácil, fazer basquete no Brasil não é barato, então assim, o Curitiba acho que está entendendo cada vez mais como funciona o cenário geral brasileiro e como funciona o mercado também financeiro. Jogar o NBB não é fácil, mais de 1,5 milhão ali para poder disputar o NBB, então pensa, é um projeto ainda que está querendo, acho que tem tudo para o Curitiba jogar sim o NBB em algum momento, mas eu não vejo hoje e não vejo ano que vem talvez o Curitiba jogando, só se achar um patrocinador ali master que banque e ajude bastante. O Campo Mourão tem um ponto que o Campo Mourão
já jogou, né? Já participou, já jogou no NBB, já teve boas participações, mas o Campo Mourão, ele fica no grande problema da maioria das equipes brasileiras, que é a saúde financeira. Campo Mourão sempre foi um time que vai e volta, vai e volta, vai e volta para o NBB. Então, a gestão do Campo Mourão precisa se estruturar primeiro para depois querer jogar assim o NBB. Como eu disse, jogar o NBB não é barato, então não sei, talvez para o Campo Mourão e para o Curitiba faça mais sentido jogar talvez o campeonato da CBB primeiro, o campeonato organizado pela CBB primeiro, ou se não quiser, junta então dinheiro, se estrutura financeiramente para poder pleitear uma vaga no NBB. Mas hoje eu vejo essas duas situações. Poder sempre pode, gente. Só falta mesmo, tem toda uma estrutura financeira para você tentar pleitear essa vaga. Eu gosto do modelo do Curitiba, tá? De ir sentindo a água aos poucos. Não entrar de cabeça, assim, para fazer alguma coisa. Eu gosto bastante o projeto do Thalia, lá no Paraná, em Curitiba, tudo. Cara, eu acredito que o Curitiba vai vir jogar NBB em um futuro próximo e vai vir num modelo meio unifacisa, sabe? Pelo menos pelos passos que eles dão, assim. É tudo muito bem pensado, tudo muito bem estruturado, nada é muito emocionado, como acontece com uma certa frequência aqui. Então, esses passos pequenos para você ir crescendo, eles são muito importantes. E é isso que cria um sistema, cria uma estrutura. Para quando entrar, não saber o que não vai acontecer no ano seguinte, se você vai ter time ou não. Total. Tem uma pergunta aqui do Diagão, um grande Diagão ali, que foi a mesa tricolor, até infelizmente teve que se afastar. Ele perguntou para você sobre a expectativa de impacto de Jim Franca, como encaixar no sistema do Elim. A gente falou aqui, né, sobre essa chegada de Jim Franca, então a gente até já respondeu essa pergunta. Grande Diegão, já manda aquele abraço. Tem uma pergunta aqui, que é a última da sua caixinha, que é bem interessante, né? Quando até você trouxe, assim, a gente até falou ali que era bem legal, que é do Celito CPJ, que ele pergunta o seguinte, aí essa para você, tá, Sara? Essa eu nem me meto. Dá para viver de análise sem diploma universitário? Vamos lá. Como você disse sobre os times de basquete jogarem NBB, sempre dá, né? Aí a gente tem um outro problema, que é pensar que a análise no Brasil ela é muito pouco direcionada em ambientes acadêmicos, tá? A gente tem poucas vertentes de análise dentro de universidades dentro do Brasil. Você vai ter universidades como USP, Lavras, talvez basicamente é Minas e São Paulo. Você não vai sair disso, e faculdades públicas. Então, assim, isso limita muito esse aprendizado devidamente para análise. Só que essa vivência universitária, ela te traz outras coisas que, quando você vai trabalhar com análise como um profissional, vai te agregar muito. Um analista precisa ser formado em educação física, por exemplo? Não. Ele não é obrigatório e vou além. Ser formado não torna ele bom. Ele estudar torna ele bom. Só que essa vivência acadêmica é uma coisa que no esporte a gente acaba menosprezando um pouco, porque a gente não vê como isso é aplicado. Existe muito ego de academia, prática e tudo mais, que, veja só, em países fora daqui, eles se conversam ao invés de brigar. E, coincidentemente, um dos países que faz isso é a França, Espanha, Argentina, e veja onde estão os basquetes deles e onde está o nosso basquete. Então, assim, eu gostaria de ver uma maior profissionalização, sim,
dessa função e profissionalização tanto na parte acadêmica quanto na parte prática, porque a gente tem muito operador de software no Brasil, e isso também é um problema. E vou extrapolar até para as outras áreas, a gente ter mais talentos dentro das outras áreas do esporte para trazer mais talentos. A gente queima muito talento no esporte em áreas como preparação física, fisioterapia, nutrição, própria análise, técnicos. A gente queima técnicos porque não é um ambiente atrativo. É um mercado muito fechado, e aí eu não digo nem como mercado, porque ele não se renova, ele não vê esse ciclo, não tem essa retroalimentação. A gente tem diversos problemas disso daí, se você procurar 5 minutos no Google, você vê uma infinidade de problemas, técnicos que se perpetuam em cargo, nepotismo, esse aí então acho que é o caso mais comum, mas que assim, não seria um problema se houvesse essa agregação de parte prática, teórica, e aí sim criar um mercado mais difuso, que, não existiriam talentos só nos grandes centros, porque é isso que acaba acontecendo, os times que têm grana trazem os talentos, os times que não têm tanta grana não conseguem reter talentos, e aí você acaba ficando meio manco. Então, assim, dá para viver? Dá. O ideal seria ter todas as frentes. O diploma acadêmico não te torna analista, e ser um analista não te torna um bom profissional. Acho que esse é um grande ponto que a gente tem que levar em conta. Boa. Nossa, Ravaz, a gente vai terminar essa primeira parte, hein? Esse vídeo está tão longo que teremos 2 partes, é isso mesmo. Então, antes de terminar essa primeira parte, trago aqui uma notícia em primeira mão, tá? Primeira mão de quinta-feira, tá, gente? Dia que a gente está gravando. O Vasco, ali, com a informação, o pessoal do Papo de Colina, através do jornalista Daniel Moraes, apurou algumas informações exclusivas ali com a possibilidade do retorno do Vasco ao NBB. Tem uma ideia ali de um investidor, que seria o CEO da empresa Ortega Tibbs, grande Pedro Ortega. Já é conhecido, tá? Pedro Ortega já é conhecido, principalmente reality shows ali, participou de Férias com Ex e tal. Ganhou dinheiro, como diz o próprio nome da empresa dele, tips, né? Com palpites ali, com aposta esportiva. Pode sim, ali parece que pode se colocar, ele parece que ele se colocou à disposição para poder ajudar e tal. Se tudo der certo, segundo o Daniel Moraes até trouxe, se tudo der certo, o Vasco joga a LDB no ano que vem, e pode sim pleitear uma vaga. Olha, eu conheço o Daniel, o grande Daniel Moraes, um abraço pro Daniel Moraes aí, faz um baita trabalho no Papo na Colina. O Papo na Colina também é um baita trabalho ali, o pessoal, torcedor vascaíno ali que acompanha. Mas eu, Daniel, para você de verdade, para torcedor vascaíno, só acredito vendo. Eu tô ficando velho, sabe? Os cabelos brancos, sabe? O cabelo branco já mostra que, assim, já tô cansado de muitas coisas. Então, assim, eu só acredito vendo, eu vou esperar para ver se isso realmente acontece. Ainda tá muito solto. Empresa de aposta esportiva, eu não sei, eu também fico atrás. Eu sei que... Vamos ver. Mas seria legal o Vasco voltar para o NBB, seria legal o Vasco voltar para onde não deveria ter saído, no clube tradicional ali. Se a gente falou de Franca hoje, da linha, né? Grande Alhão, um dos maiores treinadores do Vasco da Gama, grande seu Hélio Rubens aí. Então, tomara que volte. Pessoal, fique tranquilo. A primeira parte está chegando ao fim, mas tem a segunda parte que sai no mesmo dia da primeira parte. Então você pode ficar tranquilo que deve sair nesse sábado. Então pode ficar tranquilo que sai, as 2 partes saem no mesmo dia, você não pode ficar desesperado aí. Sarvaz, até logo, porque eu te vejo na segunda parte com a mesma roupa, meu amigo. Um abraço. Valeu, Felipão. Até a segunda parte.